Gurias, venham cá que eu vou contar uma história pra vocês. Início de 1800, quando o governo da província começou a destruir sesmarias, né? Foi num período que Portugal e Espanha estavam em guerra, e aqui também o Brasil com a Argentina e Uruguai, referente ao território do Uruguai, que o Brasil queria ficar com o território do Uruguai, né? E a Argentina queria ficar com as missões, as missões brasileiras, que é a região oeste do Rio Grande do Sul. Aí o governo da província começou a destruir essas terras, né? Início de 1800, que veio várias famílias para cá, de militares, né? Então o governo doava uma sesmaria, que é aproximadamente 13 mil hectares, né? Doava para os, principalmente, né, era capitão para cima, capitão, major, coronel, né? Vinha com as suas famílias e empregados, né? Assim ele começou a povoar a área do município de Dilermando hoje, né? Isso foi no início de 1800, que veio a família Medeiros, Teixeira, Escobar, família Ilha, Martins e Pereira Soares, mais ou menos essas famílias que começaram a povoar o município de Dilermando. Início de 60 começou a surgir mais famílias, principalmente a Machado da Rocha, né? Que depois surgiu o seu Rocha Vieira, que foi o que doou um pedaço de terras aqui, onde está a sede do município, foi doação do Rocha Vieira. Mas esse veio um período um pouco depois, né, do início da sesmaria. Ele veio mais ou menos uns 50 e poucos anos após o início da sesmaria, né? A princípio, a história conta que eles pegaram a sesmaria do Filipinho para eles, né? É isso que o pessoal, os historiadores estão tentando decifrar, porque a gente já achou vários documentos dos Machado da Rocha adquirindo terras dos Teixeira, né? Então a gente não sabe se eles compraram toda essa terra que ficou para eles ou se realmente existia uma sesmaria abandonada no município, né? Que os Machado da Rocha acabaram passando com essa parte da terra. Surgiu uma possibilidade nos anos 70 do pessoal passar para São Pedro, em vez de ser distrito de Santa Maria, passar para anexar em São Pedro. Diziam que muito melhor seria emancipar e não anexar São Pedro. Então surgiu essa conversa de emancipação lá pelos anos 70. Isso ficou na cabeça. O pessoal... E o pessoal, alguns já tinham ido, outros se mudaram e tal. Tinha uma característica da participação de Itaara, que estava fazendo, Toropi estava fazendo a emancipação também, estava movimentando. Busquei o apoio de um grande amigo que estava envolvido na emancipação de Itaara e também trabalhava na Câmara de Santa Maria, Iroá Coelho. E ele disse, mas Gibinho, ou tu mexe esse povo lá, porque os prazos até não acredito que vocês consigam. Porque os prazos estão em cima. Isso não tem mais nem um ano para fazer toda a papelada. Voltamos aqui em Dilermando e chamamos o pessoal e resolvemos fazer. Eu acho que em um mês, 30 dias, coisa assim, nós já estávamos formando a comissão. Se formou a comissão, chamou uma turma, eram 21 membros. Fizemos uma reunião, daí saiu a comissão,
foi eleita a comissão. Fomos atrás do material, fomos atrás da legislação toda. Pessoal unido, forte, fizemos muitas reuniões. A comissão se engajou, toda ela junto. Tínhamos tesoureiros, secretários, tínhamos pessoas do comércio, da agricultura, trabalhadores, né? Tinha o pessoal da oficina mecânica, tinha de todo o pessoal que estava junto, trabalhando e apoiando a comissão. A comissão se organizou e fez o trabalho, cumpriu o trabalho. Conseguimos, depois de muitas idas e vindas, inclusive brigando com os prazos, porque teve momentos que nós chegamos com um prazo em Porto Alegre, nós saímos aqui tipo 11 horas da manhã com prazo para cumprir às 15 horas em Porto Alegre. Chegamos lá 10 para as 3, entramos na Assembleia e protocolamos a documentação. Em cima do laço. Tem muita história. A emancipação política de um município é um marco muito importante para o crescimento econômico, político, proporcionando uma autonomia administrativa financeira para todos os seus munícipes. A emancipação, ela faz com que o legislador esteja mais próximo de sua população, entendendo melhor as decisões, o que é mais importante para aquele lugar. Porque os índios, a gente sabe que os índios passavam aqui, porque a gente sabe agora da última semana que teve um contribuinte aqui, me comentou que achou aqui perto da ponte do Rio Bicuí, né, tipo uma panela, né, que ele tem certeza que era dos índios. Então, aqui, perto da ponte, existia um passo no rio que os índios passavam em direção às missões, né, indo para as missões ou descendo em direção a São Borja. A São Borja não, a Santa Tecla, que é Bagé, hoje a cidade de Bagé. Então, o que a gente sabe? Que existia 2 passos. Nesse 2 passos a gente chama um passador no rio, que era o Passo da Lenheira, que fica aqui perto de Chagas, né, descendo o rio Ibicuí, e o Passo de São Lucas, que os índios, né, ocupavam para fazer o trajeto das missões em direção a Bagé. Eles vinham, atravessavam ali o rio Toropi, onde que é a ponte do Toropi hoje, que era o Passo do César, né, vinham para o Chiniquá, desciam o São Lucas, e um ponto de referência é o famoso Pau Fincado, né? Que lá era um ponto de encontro. Era um ponto de encontro, inclusive de uma rota que vinha de São Martinho. Vinha de São Martinho, passava por Dilermando, na estrada geral, essa da Porteirinha, que é outro fator assim que pouca gente sabe, né? E pouca gente conhece a estrada essa geral que liga Santa Maria ao Pau Fincado, que vem da Estância Velha, via Porteirinha, Cerro do Biscaí, Rincão do Pinheiro, Campo da Pedra e Pau Fincado. Essa história aí, essa estrada, é bom, era até os professores levar as crianças para conhecer esse fato. É uma estrada que ela é um divisor de água do estado. A água que cai de um lado da estrada, ela corre para o lado direito e vem cair no Ibicuí e corre para a fronteira. O que cai do lado esquerdo da estrada, ela corre para a esquerda, vai em direção ao rio Vacacaí e corre para Porto Alegre. Em 1883, mais ou menos, começou a ser construída a ferrovia, né, Porto Alegre-Uruguaiana, né? Aí aqui em Dilermando de Aguiar, como ela passou aqui, entre a sede do município e o rio aqui, né, foi criada uma estação ferroviária, Estação São Pedro. Por quê? Porque a vila mais próxima e próspera que tinha, fora Santa Maria, que era a vila maior, né, existia a vila de São Pedro. A vila era Rincão de São Pedro. Aí, como lá não passava trem, e a vila mais próxima era eles, foi colocada aqui em Dilermando o nome da estação São Pedro. Essa estação, ela permaneceu mais ou menos até o ano de 1919, quando iniciou a construção da ferrovia Dilermando a São Borja. Aí, como construiu essa ferrovia, né, em 19, aí criaram uma estação lá em São Pedro do Sul, e como lá não tinha nome ainda, colocaram a estação São Pedro lá, e aqui em Dilermando ficou sem nome. Aí resolveram homenagear o engenheiro que construiu essa ferrovia, que era o seu Adolfo Dilermando de Aguiar. Aí, Dilermando de Aguiar ficou o nome da estação ferroviária. O trem veio
trouxe comércio, trouxe hotel, pousada, veio vários moradores e se tornou um núcleo aqui. Tá? Para se emancipar, a lei da emancipação, ela precisa de várias coisas, população, um mínimo de população, um mínimo de casa e um núcleo. O único núcleo que nós tínhamos era aqui. Tá? Não tinha como nós só emancipar e dizer que a sede seria Sobradinho, seria Capão Grande, entendeu? O núcleo de casas que tinha era aqui. No ramal ferroviário de Porto Alegre a Uruguaiana, várias localidades foi assim, foram criadas e foram crescendo a partir da estação ferroviária. Gerava ali de serviço, né, para as pessoas, porque aí tinha 2 hotéis, tinha pousada, tinha o pessoal que vendia muita mercadoria nos tabuleiros. Essa gurizada de Dilermando, praticamente todo mundo vendia, né? O trem parava de manhã o passageiro e na volta de noite tinha muita gente vendendo rosca, doce, pastel. Era o pessoal vendendo nos tabuleiros. Dilermando era reconhecido muito por isso também, que elas vendam nos tabuleiros. E o pessoal circulava na beira do trem, o trem ficava um tempo parado, porque o trem de passageiro, ele vinha de Porto Alegre a Uruguaiana. Só que aqui em Dilermando o trem se dividia. Uma fração desse trem seguia para a Uruguaiana e uma fração do trem de passageiro seguia para São Borja. Então ele se dividia aqui em Dilermando, então ele ficava um tempo parado e dava o pessoal dos tabuleiros aproveitar a vender. Fazer a venda. Outro ponto muito importante a ser salientado sobre uma emancipação política é a questão da valorização cultural e da identidade do local. Sim, com esse olhar mais próximo sobre aquela comunidade, a gente consegue compreender melhor o que faz valor para aquela comunidade, o que faz cultura para aquela comunidade, pois tudo isso reforça a autoestima das pessoas que vivem nesse local. E falando então em Dilermando, temos como um dos ícones principais da cidade a aviação férrea, né? Que foi fundamental para o desenvolvimento do distrito, que era distrito, né? Hoje município, pois a aviação férrea conectou Dilermando ao estado, aos outros municípios mais próximos. As pessoas tiveram um ir e vir mais facilitado. Isso desenvolveu enormemente a economia, a cultura e a própria mentalidade da população, abrindo para que esse povo pudesse se conectar melhor com outras gentes, com outras pessoas, melhorando a própria autoestima do local. Desde que foi emancipado, inicial as primeiras administração, é a olhos vistos que veio vindo e veio evoluindo, só evoluiu. Dilermando só evoluiu. Ele não parou no tempo. Pode ter sido algumas situações um pouco mais, com mais dificuldades, mas outros momentos melhores, com mais recursos, mais redistribuição de renda. Momento que nós tivemos na União uma capacidade de desenvolvimento que teve mais uma pungência, mais esses recursos chegaram no município. E hoje a gente vê que, dando sequência nesse trabalho, hoje nós temos, né, como tu disse, rede d'água funcionando, iluminação, calçamento, uma agricultura que atende a comunidade, as estradas que são muito boas, só tivemos alguma dificuldade quando a natureza, que é o tempo, isso aí é chuvarada, o que vamos fazer? Isso aconteceu em todo o Rio Grande, não foi só aqui. E a questão que a gente enxerga que nós temos uma educação bem desenvolvida, uma saúde que atende a comunidade a contento,
Só tem alguns gargalos, mas esses gargalos também não dependem mais só do município, depende do Estado e da União, né? Ó, o Dilermando eu peguei nos 2 últimos anos de distrito. Eu era funcionário aqui da prefeitura, da prefeitura de Santa Maria. Nos últimos 2 anos, 95 e 96, tá? Então eu acompanhei o processo de emancipação e entrei já em 97 no primeira administração, tá? Eu acho assim, se Dilermando não tivesse emancipado, praticamente tinha terminado. Eram poucas casas que existiam, o pessoal, a maioria teria ido embora. Então, de 97 para cá, cada administração que entra tenta fazer o melhor possível pelo município, tá? Para o progresso do município. Desde 97 para cá, todos os prefeitos que entraram, cada um fez a sua parte e a gente foi cada ano melhorando mais. A gente não existia telefonia, a gente não tinha segundo grau, não tinha estrada, saúde era péssima, né? Praticamente não tinha água, luz, entendeu? Então não tinha, era muito carente o município lá no início. Então cada administração que entra, né, ela consegue fazer um processo evolutivo, né, e nós estamos melhorando. Cada ano melhora um pouco. O que eu sonho para Dilermando é geração de emprego para o pessoal. Tá? Que a gente conversa com muitos jovens, né? E o jovem ama Dilermando. O jovem não gosta de sair daqui. O jovem sai porque não tem emprego em Dilermando, né? E ele se obriga a ir embora, né? Porque eu converso com muitos jovens e eles me dizem, pá, tivesse um emprego em Dilermando, ganhasse um salário mínimo 2, eu voltava para a minha terra, né? E isso que o futuro prefeito e as próximas administração, né? Elas têm que tentar bolar alguma coisa, de trazer alguma coisa que gere emprego para o pessoal. Quero ser dilermandense é a maior maravilha do mundo. É que nem ser gaúcho rio-grandense, é nascer aqui no nosso torrão. Eu nasci e criei aqui, me criei aqui, voltei, estou morando aqui e continuo apaixonado por esse torrão. Não tem. E dentro do que pôde fazer, a gente fez alguma coisa para mudar a realidade dessa terra. Então, este documentário, Janelas do Tempo, não é apenas uma viagem pela história de Dilermando, mas também um convite à reflexão sobre o presente e o futuro deste município. Ao revistar memórias de sua fundação, suas tradições e os desafios superados por sua gente, o filme resgata a essência cultural e a identidade deste local, fortalecendo o sentimento de pertencimento e orgulho dessa comunidade. Nos dias de hoje, compreender as raízes históricas é essencial para enfrentar os desafios contemporâneos com sabedoria, valorizando as conquistas do passado enquanto se traçam os caminhos para um futuro de desenvolvimento sustentável e inclusão. Mais do que um registro, Janelas do Tempo é uma ponte que une gerações, inspirando os moradores de Dilermando de Aguiar a serem protagonistas de um amanhã repleto de oportunidade e crescimento. Não tem uma professora na Marielle? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Ai, coisa mais linda! Vocês conhecem esse brinquedo? Mulherzinha.
vovó pegou elas, o Joãozinho e a Maria. Mas devagar, mas com sede que tá essa guria. Vai, mas não.